Na banca de estudo, aprovação. E aí galera, tudo bom? Então na aula 2 do Reforço Matemática de hoje a gente vai trabalhar com regrinha de 3, né? Regra de 3 simples e regra de 3 composta. A gente vai entender a diferença de uma para outra e em que casos aplicar uma, em que casos se aplica a outra. Beleza? Tudo bem com vocês, né? Vamos lá. Vamos começar então pela regra de 3 simples, né? Ela é usada nas situações que envolvem proporção, né? Utilizando 3 valores que já são dados para a gente calcular um quarto valor, né? Que geralmente é aquele valor que a gente quer descobrir. Então ela é muito utilizada nas ciências para o cálculo de conversão de grandezas, né? Sejam elas velocidade, massa, volume, comprimento, área, etc. Então toda a regra de 3, né? Seja ela simples ou composta, né? Vocês vão ver mais para frente, ela pode ser considerada diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente vai entender a diferença de uma para outra. Nesse exemplo 1, nós temos o seguinte. Um trabalhador empregou 50 kg de cimento numa certa obra para rebocar 15 metros quadrados de parede. Quantos quilos de cimento serão necessários para rebocar uma outra parede, agora de 105 metros quadrados? Nos casos em que envolvem regra de 3, seja ela simples ou composta, o bom é que a gente sempre tente, na medida do possível, montar uma tabelinha relacionando os dados que a questão fornece, beleza? Então, aí nessa tabelinha, ó, na primeira coluna eu coloquei a massa em quilo, né? E na segunda coluna a área em metros quadrados, que são as grandezas que a questão está trabalhando, né? Aí na primeira linha, a gente tem aí a massa de 50 quilos que corresponde aos 15 metros quadrados de parede, né? De acordo com o enunciado da questão, né? Que um trabalhador empregou 50 quilos de cimento numa certa obra para rebocar 15 metros quadrados de parede. Na segunda linha, eu tenho x, que vai ser a minha incógnita, né? Ou seja, vai ser aquele valor que eu quero descobrir, correspondente aos 105 metros quadrados, né? Da questão, né? Releia. Quantos quilos de cimento serão necessários para rebocar uma outra parede, agora de 105 metros quadrados? O que essa tabelinha me diz é o seguinte. Eu tenho 50 kg de cimento para 15 metros quadrados de parede. Quantos quilos de cimento eu preciso ter para preencher, né? Ou seja, rebocar 105 metros quadrados? Se 50 está para 15, quantos quilos está para 105? É essa relação que a gente monta, né? E que eu montei logo abaixo aí. 50 para 15, e embaixo x, que é a nossa incógnita, para 105. Observe que quanto maior é a área rebocada, maior é a quantidade de cimento utilizada. Beleza? Então, se eu tenho uma área de parede maior, eu vou precisar de mais massa de cimento para rebocar a parede. O que isso significa? Significa que as grandezas, né, que nesse caso são massa e área, elas são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também tem que aumentar. Se uma diminui, a outra também tem que diminuir. Isso é o que define grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, a gente não mexe em nenhuma coluna, né, da tabelinha. A gente vai trabalhar, né, a continha da regra de 3 fazendo o famoso meio pelos extremos, né? A gente multiplica uma diagonal com outra, né, para obter o resultado. Ou seja, né, multiplicamos cruzado. Multiplicando cruzado, né, ou seja, fazendo meio pelos extremos, a gente vai multiplicar x por 15, né, 15 vezes x, e na outra diagonal a gente multiplica 50 vezes 105. Né? É isso que a gente chama de meio pelos extremos, ou então multiplicar cruzado. De um lado da igualdade a gente tem 15x, do outro lado a gente tem, né, o produto, a multiplicação de 50 por 105. Se vocês fizerem aí no caderno de vocês direitinho, vocês vão ver que vai dar 5.250. Lembra da aula de multiplicação, né? A operação de multiplicação da aula passada, né? É bom vocês treinar em casa. E aí, efetuando a divisão, né? O 15x, a gente isola o x de um lado da igualdade e o 15 que estava multiplicando com o x passa para o outro lado dividindo. A gente vai ter x igual a 5.250 dividido por 15. E aí, efetuando essa divisão, a gente chega a um valor de 350 quilos.
O que isso significa? Significa que se 50 quilos são necessários para preencher uma área de 15 metros quadrados, vão ser necessários 350 quilos de cimento para preencher uma área de 105 metros quadrados. Ou seja, se 50 está para 15, 350 estará para 105. Né? Já que no exemplo 2, ainda trabalhando com regra de 3 simples, né? A gente mais para frente vai ver a diferença dela para a regra de 3 composta. Mas seguindo aí na regra de 3 simples, exemplo 2. Uma empresa mobilizou 82 trabalhadores para a construção de um conjunto habitacional de médio porte. Depois de uns cálculos, percebeu-se que levaria 45 dias para as casas estarem em pé. O encarregado decidiu contratar outros 20 trabalhadores para agilizar a obra. Em quantos dias agora as casas estarão de pé? Perceba que com 82 trabalhadores, segundo o enunciado da questão, levaria 45 dias para as casas ficarem de pé, ou seja, ficarem prontas. Só que aí o encarregado da obra decidiu contratar 20 trabalhadores a mais, para dar uma agilidade na obra. Contratando 20 trabalhadores a mais, vocês acham que a quantidade de dias necessários para as casas estarem de pé será maior ou menor? Se a gente tem uma quantidade maior de trabalhadores, a gente vai precisar de uma quantidade menor de dias para as casas estarem prontas, correto? Ou seja, se a gente for relacionar a grandeza, número de trabalhadores, com quantidade de dias para as casas estarem prontas, a gente percebe que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. De fato, elas são grandezas inversamente proporcionais, porque à medida que uma aumenta, a outra diminui. Né? Se eu tenho um maior número de trabalhadores, eu vou levar um número menor de dias para terminar a obra, e vice-versa. Então aí, ó, na tabelinha, né, como eu disse a vocês, é sempre bom estar montando a tabelinha para auxiliar na resolução da questão. Primeira coluna eu tenho o número de trabalhadores e na segunda coluna dias de trabalho. Né? 82 está para 45, né, de acordo com a questão, ou seja, 82 trabalhadores levam 45 dias. E aí o que a gente quer descobrir é quantos dias levam 102 trabalhadores, percebam. Foram contratados 20 trabalhadores a mais. Então, esses 20 trabalhadores se somam aos 82 que já eram existentes. A gente faz 82 mais 20. Por isso que a gente obtém esse número aí de 102. Agora são 102 trabalhadores e a gente quer descobrir quantos dias eles vão levar para construir as casas. Beleza? Agora, o X aí é a nossa incógnita, né? É a quantidade de dias de trabalho. E aí é o seguinte... Como a gente agora tem um exemplo de regra de 3 que é inversamente proporcional, a gente vai precisar alterar uma das colunas. Beleza? Geralmente eu recomendo alterar a coluna onde se encontra a incógnita, né? O X. Mas aí se você optar por inverter a outra coluna, também não há problema. A questão é que a gente só inverte uma das colunas. A gente faz isso porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a gente fosse montar essa relaçãozinha 82 sobre 102, a gente do outro lado montaria 45 sobre x, né? Vocês estão acompanhando aí embaixo, né? Só que aí eu inverti a coluna da incógnita. Então, o x que constaria embaixo eu coloquei em cima, né? E o 45 que estaria em cima eu coloquei embaixo. Então, ficou meio que 82 para x e 102 para 45, porque eu inverti. Aí agora a gente faz o meio pelos extremos, né? A multiplicação cruzada. Procedendo aí com as multiplicações, né? Fazendo o meio pelos extremos, a gente vai ter de um lado da igualdade 102 vezes x, né? E do outro lado da igualdade 82 vezes 45, né? O produto de 82 por 45. Então, procedendo com a multiplicação, a gente vai ter que 102x é igual a, se você for fazer aí em casa a multiplicaçãozinha, né, de 82 por 45, fazendo com atenção para não errar, você vai chegar a um valor de 3.690, né, que é esse valor que está aí. Isolando o x de um lado, a gente pega o 102, que estava multiplicando o x, e passa para o outro lado da igualdade dividindo, né, a operação inversa. Então, a gente vai ter x igual a 3.690 dividido por 102. Né, isso é uma divisão, né, de números inteiros, mas que vai resultar em um valor decimal, né? Lembra da última aula.
se não lembrar, revisa para praticar esse tipo de conta. E aí, procedendo com a divisão direitinho, a gente chega a um valor aproximado, né? Eu aproximei porque essa conta não é exata, ela dá várias casas decimais, mas aí eu deixei só uma casa decimal. Então, é um valor que a gente chama de aproximado. Então, x vai ser aproximadamente igual a 36,2 dias. Ou se a gente quisesse arredondar mais ainda, dizia 36 dias, né? Porque o número 2 a gente geralmente arredonda para baixo. Então, seria necessário mais ou menos 36 dias para esses 102 trabalhadores, né, terminarem a obra, ou seja, deixar todas as casas de pé. Beleza? Lembrando a vocês que essa questão de arredondamento é o seguinte. Números até 4, né, após a vírgula, a gente arredonda o número para baixo. Né? A partir de 5 para cima, a gente arredonda o número para cima. Então, a conta, se vocês fizerem aí, vai dar 36,17 e mais um bocado de números decimais. Né? Só que aí eu decidi deixar apenas uma única casa decimal. Então, eu arredondei. Né? Arredondei o valor. Os primeiros dois números que vão após a vírgula era 17. Era 1 e 7. Eu olhei para o 7. 7, como é um número maior que 4, né? Fez com que eu arredondasse a primeira casa decimal para cima. Ou seja, onde era 1, foi para 2. Por isso que a resposta ficou 36,2 dias. Se vocês observarem, né, nestes exemplos anteriores que a gente trabalhou, em todos eles a gente tem 3 valores e a gente quer descobrir um quarto valor. Né? A gente tem 3 dados para descobrir então um quarto dado. Na regra de 3 composta, a grande diferença dela para a regra de 3 simples é o seguinte: a gente não vai ter mais 3 valores para descobrir um quarto. A gente pode ter valores muito maiores que 3 para descobrir um outro. A gente pode ter 5 valores, 7 valores, 9 valores, dependendo do tamanho da questão, né, da quantidade de informações que ela dá, para descobrir um outro valor. Certo? Então, a principal diferença entre a regra 3 simples e composta é essa. Então, a regra 3 composta ela é válida para casos que envolvem 3 ou mais grandezas distintas. Né? No caso, grandezas acima de 3, né? podendo elas ser direta ou inversamente proporcionais. Assim como na regra 3 simples. Né? A gente aqui também vai poder analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Temos aí um primeiro exemplo que é o seguinte. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaços em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página e para 40 o número de letras ou espaços por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas agora. Aqui a gente também vai ficar montando as tabelinhas para auxiliar, né, na resolução da questão. Beleza? Pode observar que, diferente dos exemplos de regra de 3 simples, aqui a gente não tem só 2 colunas. A gente passa a ter, como nesse exemplo aqui, 3 colunas. Porque a gente tem, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5 valores, né, que foram dados na questão para descobrir um sexto valor, né, que é a incógnita x. Então, a gente tem a coluna das páginas, né, tem a coluna das linhas, né, linhas por página, e a coluna da quantidade de letras, né, letras ou espaços, né, por linha. Na primeira linha, né, a gente tem a relação, né, trazida no enunciado da questão. Né, são 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaços em cada linha. Então, essa primeira linha aí da tabela, né, são dos dados que estão relacionados. 6 páginas para 45 linhas para 80 letras ou espaços. Na segunda linha, a gente tem, né, 30 linhas para 40 letras ou espaços e uma quantidade X de páginas, que é o que a gente quer descobrir. Né? Para saber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, a gente deve analisar essas grandezas com relação à grandeza da incógnita, que nesse caso é a quantidade de páginas, né? É onde se encontra o X aí na coluna. Né?
é a quantidade de páginas. Então a gente analisa duas a duas grandezas, né? Primeiro a gente vai analisar a grandeza, né, da quantidade de páginas com relação ao número de linhas, né, que é essa segunda coluna. E é o seguinte, se eu tenho um número menor de linhas, eu tendo a ter um número maior ou menor de páginas ocupadas. Se eu tenho um número menor de linhas por página, então a ideia é que o meu número de páginas cresça, correto? Se eu vou utilizar um número menor de linhas em cada página, então eu vou precisar de um número maior de páginas no final. Então, as grandezas páginas e linhas, elas são o que a gente chama de inversamente proporcionais, correto? Porque se eu tenho um número maior de uma, implica em ter um número menor de outra, e vice-versa. Já com relação à terceira coluna, né, analisando entre a grandeza, número de páginas, né, e número de letras, a gente tem o seguinte, se eu diminuo o número de letras, né, como nesse caso é de 80 para 40, lembrando que essa grandeza é letras por linha. Então, se em cada linha eu diminuo a quantidade de letras de 80 para 40, a tendência é que eu utilize um número maior ou menor de páginas. Se em cada linha eu passar a reduzir o número de letras que eu posso ocupar, então no final das contas eu vou precisar de um número maior de páginas, correto? Então, quanto menor for o número de letras por linha, eu vou obter um número maior de páginas ocupadas. Então, assim como as grandezas linhas e páginas são inversamente proporcionais, as grandezas letras e páginas também vão ser inversamente proporcionais. Quando eu diminuo uma, eu aumento a outra, e vice-versa. Nesse caso, como todas as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais, a gente pode fazer o seguinte, na hora de armar a conta, né, a regra de 3, a gente pode apenas inverter a coluna da incógnita, né, que no caso é o número de páginas, ou pode inverter as duas colunas, né, seguintes, né, que é a de linhas e a de letras. Ou a gente inverte a coluna da incógnita, ou inverte simultaneamente as outras duas. O que a gente não pode fazer é inverter as três, ou deixar de inverter as três, né? Porque como são grandezas inversamente proporcionais, algo tem que ser invertido. Então a gente escolhe ou inverte a primeira, ou inverte ao mesmo tempo as outras duas, né? Mas nunca as três ao mesmo tempo, beleza? E aí, armando a continha, ó, eu optei por inverter apenas a coluna da incógnita, onde deveria ser 6 sobre x, ficou x sobre 6. E as outras duas eu coloquei conforme consta na tabela, 45 sobre 30, né, multiplicado por 80 sobre 40. Né? Nenhuma dessas duas eu inverti. E aí essas duas, no caso, essas duas razões, né, após a igualdade, elas vão ser multiplicadas. Né? Eu coloquei aí o sinal da multiplicação, que é isso que vai ocorrer. Aí a multiplicação dessas frações, né, dessas razões, vocês procedem da forma que achar melhor. Podem simplificar as frações para depois multiplicar ou já podem executar a multiplicação e a divisão. Aí é com cada um de vocês. Eu preferiria simplificar, né? 80 sobre 40, por exemplo, se você for efetuar essa divisão, você vai ver que dá o número 2. Né? 80 dividido por 40, você pensa, quantas vezes o 40 cabe dentro de 80? Você efetua a divisão, você acha o valor 2, né? Como eu coloquei aí abaixo. Simplificando 45 sobre 30, de tanto simplificar por 3 e depois por 5, a gente vai chegar a uma fração que é 3 sobre 2, né? Ou 3 meios. Aí fica x sobre 6 igual a 3 meios vezes 2, né? Esse 2 de cima, né? Que for o resultado da divisão de 80 por 40. Eu posso cortar com o 2 da fração de 3 meios, né? O 2 do denominador, né? Posso cortar um com o outro e restar apenas o número 3. Isolando o x, né, de um lado da igualdade, e o 6 que estava dividindo o x passa para o outro lado da igualdade e multiplicando o 3. Aí fica x igual a 6 vezes 3, que vai dar 18 páginas, né? Que esse é o resultado que a gente queria descobrir. Agora é hora da gente exercitar. Eu coloquei mais alguns exemplos, tanto de regra de 3 simples como composta, para a gente, né, exercitar um pouquinho mais e conseguir assimilar como que se resolve cada caso.
essa primeira questão diz o seguinte: uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ela dará em 28 minutos? Montando a tabelinha, né? Primeira coluna, número de voltas. E a segunda coluna, o tempo, né? Em minutos. Eu tenho que 80 está para 20, né? Ou seja, 80 voltas está para 20 minutos. Assim como x, né? X voltas está para 28 minutos. X é a quantidade de voltas que a gente quer descobrir, né? Quando o tempo for de 28 minutos. Quanto maior o tempo, né, maior será o número de voltas. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Né? Número de voltas e tempo em minutos. Como são diretamente proporcionais, a gente não inverte nenhuma coluna, deixa como está. Armando aí a continha, né, 80 está para 20, assim como x está para 28. A gente faz o meio pelos extremos, né, a multiplicação cruzada. Multiplico x por 20, né, fica 20x. E do outro lado da igualdade eu multiplico 80 por 28. Né? Procedendo aí com a continha de multiplicação, a gente vai achar um valor de 2.240. Então, a gente isola x, né, de um lado da igualdade, e o 20 que estava multiplicando x passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 2.240 dividido por 20. E a resposta é 112 voltas. Ou seja, quando o total do tempo for de 28 minutos, a roda terá dado 112 voltas. Essa segunda questão diz o seguinte: com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? E aí você já começa a pensar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? As grandezas aqui são número de eletricistas e número de dias, né? Número de dias necessário para a instalação ficar pronta, né? Se eu diminuo a quantidade de eletricistas trabalhando, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para realizar o mesmo trabalho. Montando a tabelinha, né? Primeira coluna eu botei o número de eletricistas, na segunda eu coloquei o número de dias, né? Como diminuindo a quantidade de eletricistas, eu tendo a precisar de um número maior de dias para que a obra seja realizada. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, correto? Quando eu aumento uma, diminuo a outra e vice-versa. Então, na hora que eu for armar o meio pelos extremos, né, a continha para fazer meio pelos extremos, eu decidi manter a coluna dos eletricistas, né, inalterada, e inverter a coluna do número de dias, né, que é a coluna onde se encontra a incógnita, né, o x. Onde devia ser 3 sobre x, eu coloquei x sobre 3. Uma observação, gente. A coluna da incógnita não precisa estar sempre na frente. Beleza, ela pode vir depois. O que você tem que tomar cuidado é para não fazer nenhuma confusão na hora de fazer meio pelos extremos. Mas aí a coluna da incógnita pode vir tanto na frente como atrás. Com relação a isso não tem problema. E aí procedendo com as continhas, né? Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem 6 vezes x, né? E do outro lado da igualdade, 8 vezes 3. 6x é igual a 24, né? Que é a multiplicação de 8 por 3. Isolando o x de um lado, a gente pega o 6 que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter x igual a 24 sobre 6, cujo resultado vai dar 4 dias. Ou seja, diminuindo a quantidade de eletricistas para 6, de 8 para 6, a gente vai precisar de um dia a mais, né? Ou seja, vai precisar de 4 dias para que a instalação esteja pronta. Nesse terceiro exemplo, né, nessa terceira questão, uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de quantos quilos? Montando aí a tabelinha, né? Repare que agora a gente está lidando com uma regra de 3 composta. Não temos mais só 3 valores para descobrir um quarto valor. A gente agora tem 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? Para descobrir um sexto valor, né? Que é a massa do filho. Beleza? Massa corporal. E aí a gente tem na primeira linha, né, a relação de acordo com o enunciado da questão. 5 gotas para 2 kg de massa corporal
a cada 8 horas. Né? Já na segunda linha, é a relação, né, de 30 gotas para X massa, né, que é o que a gente quer descobrir, também a cada 8 horas. Né? Também são dados da questão. Para saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, a gente vai analisá-las com relação à grandeza da incógnita, né? Que nesse caso é a massa corporal em quilos. Vamos pegar primeiro a grandeza da quantidade de gotas, né? Com relação à massa. Se eu tenho 5 gotas para 2 quilos de massa corporal, né? E passo a ter 30 gotas, vocês acham que a massa desse corpo é maior ou menor que 2 quilos? Ou seja, ela vai aumentar, ela tem que aumentar ou tem que diminuir? Se o número de gotas é maior, a quantidade de massa corporal também tem que ser maior, certo? Então, essas duas são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Por outro lado, a quantidade de horas, né, que é a terceira grandeza aí, né, da terceira coluna, ela não se alterou, né? Era de 8 em 8 horas e continua sendo de 8 em 8 horas, né? Essa grandeza se manteve, então nesse momento a gente vai desprezar ela, porque ela não sofreu alteração. Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente não vai precisar inverter nenhuma coluna. A gente vai trabalhar com elas do modo como estão na tabela. Sendo assim, a gente arma a continha, né, da regra de 3 composta, fazendo o seguinte. Eu coloco, né, joga sempre para um lado da igualdade a coluna da incógnita, né, que nesse caso aí ela está na segunda coluna da tabela, mas aí quando você arma a conta você bota ela, né, no primeiro lado da igualdade, né, do lado esquerdo da igualdade. 2 sobre x igual a... Aí você coloca as demais colunas, 5 sobre 30, né, vezes, né, multiplicado por 8 sobre 8. Lembrando que a gente não inverte nenhuma coluna, porque são grandezas diretamente proporcionais. 8 sobre 8, né, é o mesmo que o número 1, é o mesmo que 1. Porque quando a gente tem algo que é dividido por ele mesmo, o resultado é sempre 1. Então é por isso que eu disse naquele momento que a gente poderia desconsiderar a grandeza da quantidade de horas, porque ela não se altera. Então, prosseguindo com as contas, a gente tem 2 sobre x igual a 5 sobre 30, né? Porque 8 dividido por 8 dá 1. E aí o 1 não altera nada, né? Porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Simplificando 5 sobre 30, né? Ou seja, dividindo em cima e embaixo por 5, a gente obtém 1/6, né? 1 sobre 6. E aí a conta fica 2 sobre x igual a 1 sobre 6, né? Ou 1/6. Isolando o x de um lado, né, da igualdade, ou fazendo meio pelos extremos, vocês quem sabem, a gente vai ter x vezes 1 igual a 2 vezes 6, né? Ou 6 vezes 2. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. E aí a gente obtém que x é igual a 12 quilos. Ou seja, se passou-se a usar 30 gotas a cada 8 horas, é porque a massa corporal do filho era de 12 quilos, desculpa. Né? Não era de 2 quilos como estava correspondente a 5 gotas, né? Mas de 12 quilos, né? Que é correspondente a 30 gotas. Quarta questão. Sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Se 10 máquinas iguais às primeiras operassem 10 horas por dia, durante 10 dias, o número de peças produzidas seria de quanto? Aí a gente arma a tabelinha, né? Pode ver agora que a gente tem uma tabela com 4 colunas, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações, né? 7 dados. E temos que descobrir o oitavo, que nesse caso é o número de peças, né? É onde se encontra aí a incógnita x. Né? É isso que difere uma regra de 3 composta para uma regra de 3 simples. Ou seja, agora a gente tem mais um caso de regra de 3 composta. Temos a coluna, né? A grandeza do número de máquinas, a grandeza do número de peças, a grandeza da quantidade de dias e a grandeza da quantidade de horas por dia. Para saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, devemos analisá-las com relação à grandeza da incógnita, que nesse caso é o número de peças. Lembrando que a gente sempre analisa de duas em duas grandezas, né? A gente nunca analisa todas elas ao mesmo tempo. A gente sempre analisa a grandeza da incógnita com mais outra grandeza, né? Bora analisar primeiro
a quantidade de máquinas com relação, né, ao número de peças. Se eu tenho um número maior de máquinas, né, que nesse caso vai de 5 para 10, a tendência é que eu tenha uma produção maior de peças ou menor, né? A tendência é que eu tenha um número maior de peças, né? Se eu acresci o número de máquinas, eu vou obter um número maior de peças. Então, essas duas são grandezas diretamente proporcionais. Por outro lado, analisando agora a quantidade de dias, né? Essa grandeza é da coluna 3, né? Da esquerda para a direita. Eu tenho a quantidade de dias com relação ao número de peças. Se eu aumento a quantidade de dias, né, de produção de 5 para 10, eu tendo a ter um número maior ou menor de peças, né? Se eu aumentei o número de dias para a produção, é lógico que eu tendo a ter uma quantidade maior de peças. Então, se eu aumento uma, eu também aumento a outra. Ou seja, essas duas são grandezas diretamente proporcionais, assim como o número de máquinas também era com relação ao número de peças. Observando agora a relação entre horas por dia e número de peças, a gente tem o seguinte: se eu aumento a quantidade de horas por dia de 5 para 10, a tendência é que eu tenha um número maior ou menor de peças produzidas. Se eu aumentei a quantidade de horas por dia trabalhadas, né, a tendência é que eu tenha um número maior de peças, né? Não tenha menor, tenha maior, ou seja, acrescendo uma, eu acresço a outra. Então, essas duas também são grandezas diretamente proporcionais. Sendo todas elas grandezas diretamente proporcionais entre si, então não vou precisar inverter nenhuma coluna, né? Eu posso trabalhar diretamente com elas da forma como estão aí na tabelinha. Eu queria ressaltar o seguinte a vocês. Se uma dessas grandezas aí, seja a quantidade de máquinas, ou de dias, ou de horas por dia, fosse inversamente proporcional com relação ao número de peças, eu teria que inverter essa coluna em específico, né? Se as outras duas fossem diretamente proporcionais, mas uma fosse inversamente proporcional, né? As demais grandezas que são diretamente proporcionais eu não inverto. Eu inverteria apenas a coluna daquela grandeza que é inversamente proporcional, né? Mas o que não é esse caso, né? Nesse caso aí todas elas são diretamente proporcionais entre si, então não vou mexer em nenhuma delas. Armando a conta, né? Lembrando que eu sempre pego a coluna da incógnita e jogo para frente da igualdade, né? Quando eu armo a conta. Eu tenho 500 sobre x igual aí eu coloco as demais razões, né? Das outras colunas. Primeiro a de máquinas, né? Eu estou seguindo a ordem da tabela. A de máquinas, depois a de dias, depois a de horas por dia. Se bem que como as três têm a mesma razão, né? Que é 5 sobre 10, não faz diferença nesse caso. Fica 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10, né? E aí, 500 sobre x é igual aí eu multiplico. Multiplicação de frações. A gente multiplica tanto os numeradores como os denominadores. 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125, né? Eu já estou dando a resposta, mas é bom vocês exercitarem aí no caderno de vocês para lembrarem de multiplicação. Assim como na parte de baixo, né, nos denominadores, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Então eu tenho aí 500 sobre x igual a 125 sobre 1000. E aí, quem quiser já pode fazer meio pelos extremos, né? A chamada multiplicação cruzada. Ou, se preferir, né, para simplificar a vida, pode, né, optar por simplificar a fração, né? No caso, 125 sobre 1000. Se você for simplificando por 5, vai chegar um momento que você vai chegar à fração irredutível de 1 sobre 8, né? É a simplificação máxima dessa fração. Então a gente vai ter 500 sobre x igual a 1 sobre 8, né? Ou 1 oitavo. Isolando o x de um lado da igualdade, né? Ou fazendo aí meio pelos extremos, tanto faz. A gente vai ter 1 vezes x igual a 500 vezes 8, né? Que vai dar o resultado de 4.000 peças. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tinha 5 máquinas antes, né, que trabalhavam durante 5 dias, sendo 5 horas por dia, elas produziam 500 peças. Agora, como eu tenho 10 máquinas trabalhando durante 10 dias, né, sendo 10 horas por dia, eu vou ter agora um total de 4.000 peças produzidas. É isso que essa resposta me diz.
Então, galera, a gente tem aqui agora, né, a resolução do exercício da aula anterior, né, sobre os critérios de divisibilidade. Lembra que eu coloquei lá as regrinhas, né, para dizer se aquele valor é ou não divisível, né, pelos números 2, 3, 4, 5 até 9. Então, no final eu deixei os exercícios, né, para vocês exercitarem por conta própria, com base naqueles critérios, para dizer se aqueles valores que eu deixei eram ou não divisíveis, né, por 2, por 3, por 4 e etc, né, até o número 9, que são esses valores que estão aí abaixo, né? Eu botei como exemplos 24, 28, 36, 42, né, até o número 100, até o valor de número 100. Então, se vocês não tentaram, né, até esse momento, eu aconselho a primeiro tentar sozinhos, para depois comparar com essas respostas, né? Porque senão, do contrário, vocês não vão estar aprendendo nada. O interessante é que vocês tentem por conta própria, né? Durante uma meia horinha, durante um tempo, né? E aí depois comparem para ver onde acertaram, onde erraram e corrigir aquilo que erraram, né? Que é o mais importante, porque a gente só aprende tentando e errando, né? Em cima de erro que a gente vai aprendendo o que é o certo. Então, quem não tentou ainda tente e depois compare com essas respostas, né? Aí então a resposta de todas as letras, né, que eu coloquei lá naquele exercício, beleza? E agora é com vocês. Eu estou deixando 4 questões, né, relacionadas ao assunto que a gente viu nessa aula, de regra de 3 simples e composta, né? Temos casos dos dois tipos aí nessas questões, envolvendo grandezas tanto diretamente proporcionais como inversamente proporcionais. Vocês é que vão analisar em cada caso. E é bom que vocês tentem sozinhos, né? Tentem fazer por conta própria, com base naquilo que vocês viram, né? Com base nos exemplos que eu abordei nessa aula. Revejam o vídeo se achar necessário e tentem fazer, né? Qualquer coisa, peçam auxílio de seus pais ou de seus avós, com quem vocês estiverem, contanto que vocês tentem, né? É tentando que a gente aprende, beleza? Na próxima aula eu posso trazer uma rápida resolução dessas questões, beleza? Mas por hora eu quero que vocês treinem em casa, né? Não deixem de treinar, porque senão vocês vão esquecer o conteúdo. A gente só aprende realmente exercitando. E se protejam, fiquem em casa, né? Se precisarem sair para a rua, só que seja para algum caso de extrema necessidade. E se for sair, use máscara, né? E álcool gel. Se protejam ao máximo que puder, beleza? É isso, galera. Abraço para todo mundo, né? E até mais. Na banca de estudo, aprovação.